Edu Moura, qual sua visão sobre a teologia do domínio? A igreja deve ser soberana sobre todas as áreas de influência no mundo. Qual é a relação desta afirmação comparada aos textos de Mateus 16, 18, 20, Efésios 3, 10 e Efésios 6, 12? Então, como esses textos tem o texto já refuta a pergunta, já refuta a própria pergunta, né? A teologia do domínio, ela, na teoria, ela é até bonitinha, né? Até bonitinha na teoria. Só que ela tem erros teológicos, carrega erros teológicos justamente pelos textos a qual você acabou de citar, né? É assim, a teologia do domínio ela ensina que a igreja, né, o cristianismo vai ter o domínio sobre a política, vai ter o domínio sobre a política, domina a política, o mundo secular em si. Por que eu disse que na teoria é bonitinho? Pô, seria bacana se a igreja influenciasse a política, influenciasse o mundo, ia ser bacana. Só que não é assim que funciona. É a política que influencia a igreja. A gente acabou de sair, a prova disso é que a gente acabou de sair de uma eleição, de uma das eleições mais acirradas da presidência da República. E a gente viu igrejas, né, currais inteiros, venerando alta idolatria a Bolsonaro, entendeu? Idolatrando assim, desenfreadamente, entendeu? Uma idolatria fora do comum. Igrejas louvando o Bolsonaro, louvando, não estou dizendo assim, de honrando, é louvando literalmente, cantando musiquinhas para ele, dentro de organizações que cultuam a Deus e fazendo sinal de arminha. Então, assim, a política tem influenciado a igreja, a política tem desviado a igreja, né? Então, assim, o primeiro erro já começa aí. E muitos crentes se candidatam à política, estão achando que vai mudar, que vai influenciar, mas não. Tá aí o pastor Everaldo, que não me deixa mentir, foi preso em 2020 por corrupção e lavagem de dinheiro, entendeu? Fora outros que a gente não sabe. Tem também outros políticos, tem um que é Arilton, outro é Gilmar, foram presos em 2022, pastores. Isso porque a gente sabe, fora os que a gente não sabe. Porque foram lá para mudar a política, para influenciar a política, mas a política influenciou eles. Então, assim, Cristo, você não vê nos evangelhos, você não vê os apóstolos falando para você se associar a partidos políticos, para você ser sectário político. Até porque, em uma parte da escritura, fala que a gente tem que fazer parte de um sistema político secular. Aí vai falar que o nosso reino é o celestial. Entendeu? Cristo manda você lutar por coisas celestiais e não por coisas terrenas. Entendeu? Eu não preciso me associar a partidos políticos, eu não preciso me associar a políticos para defender, para defender valores. Eu não preciso. Cristo, para mim, já basta. Entendeu? Eu não preciso me associar à direita e muito menos à esquerda, que não defende valor nenhum, entendeu? Para defender valores cristãos. Eu ser um cristão, por mim mesmo, eu já defendo o valor cristão. Eu só preciso de Cristo. Eu não preciso de direita, não preciso de Bolsonaro. Eu só preciso de Cristo para defender valores. Então, essa teologia do domínio, ela é um falso pressuposto pelo que eu entendo. E você falou apenas da política, né? Mas a teologia, a teoria, né? Teologia, porque para mim é teoria também, mas a teologia do domínio, ela não visa dominar somente a política, né? Ela quer dominar todas as áreas de influência do mundo, né? Que seria a educação, a arte, a economia e tudo mais. Mas deixa eu ver se você vai concordar comigo. E você tem o direito de não concordar também, tá bom? Sinta-se em casa. É, mais uma vez, eu volto a dizer que a falta de estudo quebra um pouco as nossas pernas, né? Eu entendi quando você falou que nós não devemos nos associar a um partido político devido à motivação que o povo tem hoje.
Muita gente quer estar lá não é por motivo, porque realmente a pessoa tem uma vocação para isso. Ela vai lá por causa de interesses financeiros, e às vezes a igreja até coloca a pessoa lá, porque, se eu colocar fulano lá, ele vai integrar a bancada evangélica e vai nos defender. Desculpa, a igreja tem dono, e o nome do dono é Jesus Cristo, né? Não é bancada evangélica que cuida da igreja, não. Mas amém. Agora, você concorda comigo, Du? A Bíblia, ela mostra dons espirituais que todo mundo sabe até de cor e salteado, principalmente as pessoas do viés pentecostal, tá? Todo mundo sabe esses dons espirituais. Só que a Bíblia também relata dons do Filho e relata dons do Pai. E um dos dons do Pai é o governo, né? Pessoas como José, como Daniel, a motivação deles não era estar lá para ser beneficiado. Eles estavam lá para beneficiar as pessoas e fazer com que o nome de Deus fosse, né? Daniel é o maior exemplo disso. Daniel era líder dos feiticeiros da época. Entendeu? Hoje, você acha que um crente, um pastor, um apóstolo aceitaria ser líder de feiticeiro? De estar liderando o pessoal que era contra aquilo que ele cria? Não, nem quer saber, por causa do sectarismo, igual você falou. Só que Daniel sabia quem ele era. Tanto faz, eu vou influenciar essas pessoas. Aí você fala mais uma vez sobre a influência. Se a pessoa tem uma vocação de governo dada por Deus, e a motivação dela é realmente aquilo que Deus colocou no coração dela, essa pessoa deve estar lá. Mas para influenciar, porque esse é o papel dela. E o papel da igreja é o quê? É orar e interceder por essa pessoa lá. Só que as pessoas vão para lá com outra motivação. E aí você falou da influência. A influência eu concordo com você. A igreja tem que influenciar todas as áreas da sociedade. Mas como que a gente influencia, Edu? Dando mau testemunho? Pregando uma coisa e vivendo outra? Fazendo isso que você acabou de falar? Ah, fulano foi pego em corrupção, fulano. O engraçado é que 5 pessoas foram pegas com um esquema de corrupção, vamos dizer aí. Os caras fizeram uma investigação, pegaram 5 pessoas. 4 era político não envolvido com a igreja. Os caras só falam, ó, fulano estava envolvido. Mas fulano, que é pastor, missionário, da igreja tal, com 5 anos de ministério, que fez isso, aquilo outro, que prega o nome de Deus, que fala que é servo de Jesus e blá, 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 caiu em corrupção. Por quê? Porque o mundo está de olho em nós, cara. Paulo fala que nós somos cartas vivas. E nós temos que influenciar. E você falou de Jesus na época dele. Ele não dominou Roma, mas ele influenciou pessoas e dominou o que ele tinha que dominar como igreja. Ele dominou a comunhão dele com o Pai, ele dominou a oração, ele dominou o jejum, ele dominou atos de justiça, ele dominou o servir, tudo isso ele dominou. E é o que a igreja deveria dominar hoje. Imagine se a igreja dominasse a Bíblia, Edu. Se a É ótimo. igreja, se a igreja dominasse as profecias, se ela dominasse o entendimento sobre oração, o jejum, intercessão, a importância de um louvor verdadeiro, dominasse os atos de justiça. Hoje, os atos de justiça da igreja é só para quem é da igreja. Você não vê a igreja fazendo ato de justiça para quem não é da igreja sem se preocupar se essa pessoa vai vir para a igreja ou não. Hoje, a igreja ela se preocupa em entregar uma cesta básica, mas a preocupação, poxa, mas será que se eu der a cesta básica para essa pessoa vai, sei lá, eu vou na igreja? Não é isso o papel da igreja. O papel da igreja é cuidar do órfão e da viúva. Deus fala lá que tinha que cuidar do órfão e da viúva, elas tinham que ir lá ofertar no tabernáculo? Não, falou que tinha que cuidar do órfão e da viúva. Então, o que a igreja deveria dominar, não domina, Edu. Não sei se você concorda comigo. Não, concordo. É como eu falei para você, né? Na teoria, é bonito, entendeu? Seria muito bom se a igreja influenciasse, causasse influência no mundo, como foi nos avivamentos, em que a igreja influenciou, Sim, entendeu? As cidades eram impactadas. Seria muito bom. Mas hoje em dia isso é na teoria. sim.
Se você realmente for na prática, não é isso que acontece. A igreja, quando se envolve com política, ela se desvia. Porque ela não sabe quem ela é. Exatamente. Isso aconteceu no passado, com Constantino. Sim. Depois que a igreja se misturou depois que misturou a igreja com o Estado, teve mais malefício do que benefício. O benefício que teve, a igreja pode ser perseguida, entendeu? Construíram, né, edifícios para a igreja, foram benefícios, né? Só que quais foram os malefícios que isso trouxe? Começou a entrar paganismo na igreja, começou a entrar crendice na igreja. Então a igreja se deixou ser influenciada, como acontece hoje. Então acontece, é bonitinho a teoria? É bonitinho, mas não é assim que funciona na prática. E outra coisa que a igreja precisa entender, que a luta dela, aonde ela tem que dominar com soberania, como igreja, como aquilo que está nesses textos aí, é nas regiões celestiais, cara, nas regiões espirituais. Exemplo, o problema da igreja não é contra os políticos corruptos. O problema da igreja devia ser contra essa potestade que influencia de forma maligna estes homens para que eles se abram para a corrupção. Só que essa batalha, a igreja não se preocupa por quê? Primeiro, ela sabe que ela não tem, ela está sem autoridade para isso. Por mais que ela tenha a autoridade, ela está sem autoridade por causa do seu mau testemunho que ela tem dado. Então, para ela rever essa autoridade, ela precisa o quê? Converter-se novamente, voltar à origem, techuvá, né? Se avivar novamente. E é contra isso que a igreja tinha que lutar. Não é contra o político A, contra o político B, contra o partido A, contra o partido B. Não, todo mundo ali é alvo do evangelho. Até o próprio B, que todo mundo estava aí, ele é alvo do evangelho. Todo mundo, não sei o quê. Você viu alguém lá pregar o verdadeiro evangelho para ele? Não, ele foi lá e fez uma consagração de forma totalmente fora dos parâmetros de um Messias, vamos dizer assim, um Salvador, né? Por quê? Porque não tinha ninguém ali orientando ele que realmente ele tem que fazer ou deixar de fazer, né? Mas, quarta pergunta foi-se embora. Quinta, bora? Agora quinta, bora quinta? Bora.